Gente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mulheres acima dos 60 anos morrem de 4 a 6 vezes mais do coração do que de câncer de mama. 4 em cada 10 mortes é por infarto. E isso assusta, não é? Porque tem muita gente me vendo aí nessas condições agora. Então, antes de ficar apavorada, vamos prestar atenção na doutora aí. Tudo bem, Cláudia? A verdade é que a gente pode morrer a qualquer minuto, a qualquer hora, né? Mas um dever nosso é cuidar da saúde. Sem dúvida. A negligência, pelo menos se você ter o sentimento de culpa que você não fez o que deveria fazer para viver melhor, isso é péssimo, né? É verdade. Então... E se cai doente depois numa cama de hospital, fica pensando, por que eu não fiz tudo diferente, isso? Exatamente. Né? Então... Agora, me fale por que, doutora, nós mulheres e mulheres nessa fase de idade, na menopausa, tem essa chance toda de infartar? Então, quando você... antes da menopausa, a gente tem a proteção dos hormônios, especialmente do estrógeno. E ele protege a parede dos vasos, impedindo então que haja formação e entupimento das artérias, ele tem um protetor da parede da artéria do endotélio e diminuindo com isso o risco de vasoespasmo, de oclusão por formação de trombo. Quando a gente entra na menopausa, essa proteção do estrógeno é perdida. Aí o calibre da artéria das mulheres é mais fino, então a chance de você ter, por exemplo, se tem uma mulher que tem pressão alta, diabetes, colesterol, é fumante, a chance de agredir essa parede da artéria é pior. E para agravar a situação, as mulheres muitas vezes subestimam os sintomas relacionados a infarto. Acham que infarto é doença de homem. Então, às vezes tem uma dor, a dor não é tão típica quanto é no homem. É que mulher aguenta mais dor, né? Sim. O limiar de dor na mulher parece que é diferente do homem. Muitas vezes ela subestima o sintoma e... Demora para procurar. Exatamente. E o que a gente chama de tempo em medicina do coração é tempo de miocárdio, né? Se você desentope a artéria, você tem procedimentos que você pode reverter a circulação do sangue, isso implica em melhor sobrevida, que a consequência desse infarto seja menor. Então, as consequências de você precocemente procurar o auxílio é maior. Então, muitas mulheres confundem o sintoma com um sintoma digestivo. Náusea, enjoo, é muito confundido com um mal-estar digestivo gástrico. Perde-se tempo de procurar um tratamento adequado. Muitas que, vou tomar um chazinho, aquela história, né? Fazer um chá daqui, um chá de lá, né? Para se automedicar e deixa passar esse momento. Então, por isso a letalidade do infarto é maior nas mulheres. Agora, então, queria saber, esse enjoo, esse mal-estar, que ela pode confundir com uma gastrite, por exemplo, com coisa assim, pode vir acontecendo na vida dela ou quando vem, em seguida já vem o infarto? Não. Quando vem de repente é um infarto. Às vezes ela pode ter sintomas pregressos, porque o infarto nunca vem do nada. Eu costumo dizer, muitas vezes pode acontecer, mas normalmente o paciente antes de sentir, ele já vem alguns dias dando alguns sinais que às vezes são subestimados. Um cansaço excessivo, vai fazer um trabalho, se cansa de uma forma intensa. Vale a pena procurar o cardiologista. As mulheres se preocupam com a mama. Até com esses problemas gástricos também? Sim, qual a relação? Não é que se confunde o sintoma. Então aí vai caber uma avaliação para vamos fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma. Você é hipertenso, tem pressão alta ou não? Esse cuidado, as mulheres vão no ginecologista preocupado com câncer de mama, mas não vão ao cardiologista. Então, principalmente aquelas que acham que está tudo bem, não sabem o valor do colesterol, né? Como é que está, que hoje é preventivo. Hoje você tem que ter um LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 100. Poucas pessoas conseguem manter isso só com a dieta, vamos dizer assim. Então, você perde uma oportunidade de receber um medicamento que poderia baixar teu colesterol e diminuir a chance de infarto, porque sem a proteção do estrógeno, nós ficamos vulneráveis às doenças cardiovasculares, em especial o infarto, como o AVC também, como os homens, né? Então, é uma igualdade ruim. Nossa. Só que a gente tem que olhar um ponto de vista diferente, no sentido de como é que está minha pressão, vamos controlar a pressão, vamos controlar o colesterol. Se eu fumo, tenho que parar de fumar, isso é uma obrigação, né? E outra coisa, as mulheres que fumam ainda têm o agravante de usar pílula anticoncepcional na fase pregressa. Junta. Então, isso é um risco para você ter AVC e infarto enorme. Bomba atômica. E as mulheres que fumam, a única explicação de uma mulher infartar com menos de 50 anos, você pode ver que a grande maioria são fumantes. Tirando a situação que tem colesterol familiar elevado, que é uma condição genética grave,
Se você for procurar mulheres que têm infarto com menos de 50 anos, você vai encontrar todas com cigarrinho na boca. O nervoso tem peso nisso, não? Porque tem gente que fala, eu ando tão nervosa, ainda vou morrer do coração de tanto nervoso que eu passo. Tem alguma coisa O nervoso é o tempero, né? É a cereja do bolo, vamos dizer assim. Você tem toda uma condição. Cerejinha, é a cereja do bolo. Então, o estado emocional, ele é o grande, vamos dizer assim, é a faísca, né? A faísca no fogo. Você precipita o evento. Por quê? Isso altera a sua pressão arterial, aumenta a sua frequência então, cardíaca. Mesmo. Sim, você não vê? Um nervoso, um susto, uma coisa assim, pode Olha, Paula, tudo. eu tenho uma situação que eu estava de plantão, eu era residente no Encore, fui dar a notícia para uma paciente que o esposo dela, infelizmente, tinha falecido, ela infartou na minha cara. Sorte que estava lá, a gente a tratou, mas o estresse emocional é um gatilho. Então, as pessoas que têm problema de saúde devem, a família, os familiares têm que saber como dar notícias, principalmente notícias dessa natureza, morte, coisas ruins, essas tragédias que, infelizmente, nós estamos sendo a cada dia. Não, um e susto. todas, né? Tantas. Todo Sim. dia um susto. Tem perguntas no nosso público e você também pode perguntar, tá? WhatsApp 12 997 13 26 22. Vamos lá. Vamos ver a primeira aí. Eu liberei para perguntas em geral, Ótimo. tá, doutora? A Meire, boa tarde, Claudete, toda a equipe do Santa. Já tive trombose 4 vezes. Sim. E agora tomo anticoagulante todos os dias. Eu tenho 43 anos e gostaria de saber se essa trombose pode prejudicar o meu coração. Ela diz que assiste, que gosta muito de mim, eu agradeço muito. E ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um beijo para você. A Meire, a boa sorte que ela está tratada. Esse é o medicamento que ela toma. Ela deve ter uma anomalia, provavelmente congênita até, né? Uma alteração que favorece a coagulação do sangue. E a prevenção é essa, tomar um anticoagulante. Então, se você não tomar um anticoagulante, você pode ter problemas, infarto, como você já deve ter tido essas outras tromboses em outros locais. Então, como até embolia pulmonar, que é uma situação mais grave até. Então, o tratamento é esse, Meire. Se você está tratada, está anticoagulada, você está fazendo o tratamento para evitar que essa trombose acometa seu coração ou até mesmo te coloque em risco de vida. Né? Porque senão poderia. Claro, se não sem fosse dúvida. esse cuidado, poderia. Sim. Cláudia Primon. Oi, Cláudia, bonitona. Opa, adoro isso, doutora. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Aê, garotada! Meu nome é Cláudia, eu gostaria de esclarecer uma dúvida com a doutora. Eu tenho 25 anos. Meu percentual de gordura está em 45%. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Sim. Ela não me parece uma pessoa muito cheinha, mas a gordura está numa taxa alta. Sim, com certeza. A obesidade, ela leva a você a ter distúrbios metabólicos que aumentam o risco de pressão arterial, aumenta o risco de diabetes, consequentemente isso tudo aumenta o risco cardiovascular. Por que vocês estão tão preocupados com a gordura na cintura? A gordura visceral, porque é a gordura que se deposita entre as vísceras, né? O pessoal, não é essa gordura aqui da estética que nos preocupa, é a gordura visceral, porque essa tem um risco metabólico. Diminui o colesterol bom, aumenta o colesterol ruim, aumenta a resistência à insulina, com isso você aumenta a sua chance de ser diabético, com isso aumenta a sua chance de ter a alteração da pressão arterial e dos componentes do sangue coagularem com mais facilidade. Então, essa gordura visceral, ela tem um risco metabólico que coloca você em risco de doenças cardiovasculares. Por que será que o homem fica tão barrigudo, né? Será que tudo é gordura? Não é gordura possível. Visceral, sim. É gordura. É tudo gordura? Você abrir, porque eles casam assim, de repente vai aumentando. A barriga. Quando você vê, é só então, a barriga. Isso aumenta o risco cardiovascular. Tanto é que a gente usava antigamente, o peso era um parâmetro, hoje não. Você tem até uma referência que é a circunferência abdominal, né? A gente usa que é a medida da circunferência abdominal. Ela é um marcador de risco maior até do que o próprio peso, que é o índice de massa corpórea, que você vê o peso pela altura. Por quê? Porque às vezes é gordinha por inteira, assim, não é só na barriga. Às vezes é gordo do tecido subcutâneo, não tem gordura visceral, que é essa que dá alterações metabólicas. Dá problema cardiovascular. Sim. Cardiológico. Carla, vamos ver a Carla aí. Boa tarde, Clau. Oi, Carla. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde. Ó, Carla, só pra você. Tenho 38 anos, hipotireoidismo. Tenho sentido uma pressão no peito, uma sonolência. Eu gostaria de saber se são sintomas de infarto ou do próprio hipotireoidismo que ela tem. Ela é de São Pedro da Aldeia, São Paulo. Então, Carla, você precisa dosar o seu hormônio, porque se ela tem hipotireoidismo, ela tem que repor hormônio. E você às vezes tem que fazer um ajuste lento. Você não pode começar com o hormônio da tireoide em alta concentração, porque isso dá taquicardia, dá mal-estar. Então,
o segredo é o ajuste e o controle com a sua endócrino desse ajuste do hormônio para que realmente vocês tenham uma normalização da tua taxa, porque o hipotireoidismo dá sonolência excessiva, está relacionado com ganho de peso, e quando você acelera também do outro lado, dá até dor no peito. Você dá hormônio muito rápido, aumenta a frequência cardíaca, você muda o paciente de parâmetro. Então, Não, e eu notei que sempre tem é que boa ficar avaliação. Olhando, né, doutora? Tem que Porque medir. eu tinha, por exemplo, isso não preciso mais nem tomar hormônio. Agora, Mas teve alguma relação? Era pouquinho, não sei. Sabe? Tomei por um período, eu tô dizendo, tem que sempre ir ao médico sem e dúvida. refazer os exames Sim, para saber. exatamente. Senão, se você fica tomando o remédio pro resto da vida e às vezes... E se ela tem o diagnóstico, esse ajuste até chegar na dose correta, às vezes tem flutuações em função de alimento, ganho de peso ou emagrecimento. Então, sempre tem uma flutuação, por isso requer o controle periódico para que o TSH fique normal e o T4 livre também. Então, vai no médico, É fique isso aí. de olho neles, Isso tá? aí. A Viviane, boa tarde. Minha mãe Marlene teve um infarto no mês de... Eu sinto muito, no mês de novembro de 2018. Colocou um stencil, né? Stent, é um stent, aquela molinha. Tá. Aham. Com a medicação, a pressão está bem baixa. O médico disse que é normal. Eu gostaria de saber se esse procedimento é normal, manter a pressão muito baixa em caso de pessoas infartadas. Então, o ideal é que a pressão esteja sob controle, né? O que é o controle? O paciente se sinta bem com aquela pressão. Claro que o médico não gosta de pressão alta de jeito nenhum. Prefere baixa? Sem dúvida. Pressão baixa não mata, que nem a gente fala. Às vezes incomoda. Então, o que precisa encontrar é o ajuste. Porque às vezes o paciente está acostumado com 12/8, aí por causa dos medicamentos que são vasodilatadores, essa pressão vai para 11/7, então precisa ter um equilíbrio. E às vezes só uma orientação, por exemplo, na hora de se levantar. Um paciente que toma um medicamento tem que ter cuidado na hora de se levantar, não pode levantar da cadeira e sair correndo, porque ele toma um remédio que abaixa a pressão e nessa mudança de posição abaixa mais. Então, sempre cuidado ao se levantar, não faça movimentos bruscos quando estiver sentado ou deitado, levante aos poucos, devagar, para se adaptar a essa pressão. Mas é melhor baixa. Melhor, mas desde que o paciente não caia, não sinta tontura e possa viver bem, né? Lógico, tem que não fique ajustar. desmaiando. Exatamente, tem que ficar bem adaptado, né? Esse é o mas ideal. melhor ainda abaixo. Abaixo de Você sabe que eu 12/8. sempre tive pressão baixa. Vou contar uma história pra vocês. Uma vez eu fui num cardiologista, eu nunca esqueci isso. Eu fui num cardiologista, a pressão era baixa e tem um remédio pra aumentar a pressão, né? E eu vivia com aquele remédio porque eu tinha medo. Eu já tinha desmaiado uma vez por pressão baixa. Aí ele falou, que remédio você toma? Eu falei que minha pressão é muito baixa. Aí eu peguei o remédio, ele olhou bem e tacou na lata de lixo. Ele falou, nunca mais vai tomar essa porcaria aqui. Aí por isso que eu te perguntei, porque então o cardiologista prefere a pressão baixa. A pressão baixa, desde que o paciente não saia caindo por aí, que também é uma doença. A gente tem quadros de síncope, pré-síncope, que é desmaio, que a gente ajusta, orienta o paciente o que fazer, né? Mas normalmente a pressão baixa não é um problema. Pode ser para algumas pessoas que têm queda, não se adaptam, é uma doença, a gente também trata, né? Sim, que é a hipotensão ortostática. Sem dúvida, do que alta, sem dúvida, né? sem dúvida. Ô, Madalena, tua vez. Boa tarde, Claudete. Tenho 54 anos. Meu coração sempre fica batendo acelerado. O que pode ser? É de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Daquelas... Às vezes tem mulher que refere isso, né? Uma batedeira. Então. Deu uma batedeira no meu Precisa coração. fazer uma avaliação, Madalena. Já está na hora. Das 54 anos tem que passar para o cardiologista, fazer uma boa avaliação. Porque o coração, Claudete, você sabe que ele é o reflexo das nossas emoções. Se eu te dou uma notícia ruim aqui, você já o seu coração acelera, aperta, não é normal? É verdade. Então, às vezes, a gente confunde um pouco. Triste, parece que ele fica mais um aperto no ressentido, peito. Às vezes as pessoas confundem o que é um sintoma emocional de uma doença que, de fato, pode estar cometendo o coração. Então, a única maneira de avaliar é examinando, é fazendo a consulta médica e fazendo os exames necessários para separar o que é um desconforto emocional porque recebeu uma notícia, está extremamente preocupado. Meu filho chegou, não chegou, está tarde, o coração já dispara. É verdade. Não Marido que chega bêbado em casa, a mulher já fica com o coração disparado antes, então, porque já sabe que vai chegar encrenca. Então, agora, precisa separar isso, que é só um reflexo do seu estado emocional ou se é uma doença que está cometendo o coração. Tem que ver. Então, E nessa Madalena, idade... vai no médico. E quem tem, eu sei porque eu aprendi com você, né, Jaqueline? Quem tem, então, o fator genético, né? Pai ou mãe, que teve problema do coração, que foi operado, aí tem que procurar acompanhar sempre. É o pedigree, né? O pedigree, a história da família, é a herança. Quando eu entrei na menopausa, comecei a ter colesterol ruim, muito alto, né?
coisa que nunca tive. É normal isso acontecer? A Elisângela Ferreira é do Rio de Janeiro. Elisângela, vem tanta surpresa pela frente. Então, Elisângela, é por conta dessas alterações hormonais que a gente mencionou, então isso faz com que o colesterol protetor às vezes diminua com a menopausa pela falta do estrógeno e o colesterol ruim aumente, que é o LDL que ela mencionou. Então, como a pressão arterial também. Pressão alta é uma doença que acompanha o nosso envelhecimento. Então, por isso que a chance de ser uma pessoa de 65 anos ser hipertensa é de 50%. Se ela tiver 20 anos, essa chance é muito menor. Então, o processo de envelhecimento traz alterações que, qual a boa notícia? Tem tratamento, gente. Hoje o que não falta é remédio. Hoje a sobrevida das pessoas é tão grande, por isso que temos que fazer a reforma da Previdência, né? É verdade. Porque hoje tem gente vivendo mais aposentada do que tempo trabalhando. Mas é verdade mesmo, é claro. porque a sobrevida aumentou muito no Brasil. Então, e você vê em plena atividade, até mesmo na televisão, pessoas com 90 anos, Sem decorando dúvida. texto, atuando, Exatamente. trabalhando, fazendo teatro. Então isso só mostra que os problemas de saúde existem, mas nossa, a medicina evoluiu de uma maneira, o conhecimento médico que está preparado para isso. O que você não pode é fechar os olhos, não sei de nada, não estou vendo nada, não quero procurar doença, que eu escuto o paciente falar, não, você não está procurando, você está tratando, né? É diferente. Então, esse é o seu recado final aí para quem está assistindo o nosso programa. Se trate, se cuide. Trate, Não fuja do médico. Não fuja do médico. Tá, avental branco é bom, gente. É necessário, né, doutora? É necessário. Eu conversei aqui com a cardiologista Jaqueline Shows. Ela vem lá de São Paulo, do Encore. E como é que tá o Encore? Tá bem, né? Tá bem, muito bem. Você não viu que teve um fogo lá? Os brigadistas apagaram o incêndio? Então, os eu brigadistas. Você. Eu fiquei em pânico lá, 15 minutos depois o incêndio estava apagado. Isso mostra a importância de você ter pessoas preparadas em tudo, né? E isso, incêndio, por exemplo, é uma coisa fundamental, né? Uma coisa, assim, fundamental. Parabéns para os brigadistas, hein? Salvaram a nossa pele. Foi esse ano ainda também? Foi já nesse ano? Não foi umas 3 semanas. Tá certo, é verdade. Que passa... Nossa, mas esse ano também, viu? As bruxas estão soltas. Olha, a gente tem que rezar muito para 2019. Eu vou deixar aqui o contato com a doutora, é 11 São Paulo, então, 3675-2629. 3675-2629. O Encore tem um programa muito importante também para deixar de fumar. E ela tem um site, livros editados, você vai saber tudo. Posso dar um recado rápido, Gaudete? Até a gente está terminando a qualificação de uma tese. Tem 161 pacientes que fizeram o tratamento, são 300. A gente vai continuar essa pesquisa. Mas essa pesquisa é inovadora porque mostra uma taxa de sucesso jamais vista em qualquer lugar do planeta. Então, a gente quer convidar as pessoas para deixar de fumar. Tratamento muito bacana. Você pode também encontrar informações no site deixardefumar.com.br para fazer parte dessa programação lá do Encore. Você vai encontrar todas as informações lá. Um beijo, obrigada, uma boa viagem de volta e um feliz 2019, para né? nós, Para nós, é verdade, para todos nós, né? Muito obrigada, doutora Jaqueline Shows, aqui no Santa Receita, no nosso plantão médico.